Olá, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar sobre cinemática vetorial, ou seja, vamos falar sobre deslocamento, velocidade e aceleração vetorial. Esses três vetores que são tão importantes posteriormente no estudo da dinâmica. Começando pelo deslocamento vetorial, lembra que é sempre um vetor que tem início no ponto onde o movimento começou e extremidade no ponto onde o movimento terminou. Então, por exemplo, se eu mostro para você esse deslocamento D1, significa que ao longo desse caminho, o movimento se iniciou nesse ponto. Ó, pode ter qualquer trajetória, tá? Mas o importante é que ao fim desse deslocamento, o corpo estava nessa posição, tudo bem? E aí, vamos supor que um corpo execute vários deslocamentos na sequência e você queira fazer a soma vetorial desses deslocamentos. A gente já vai discutir a estratégia da soma vetorial pelo método que a gente chama de linha poligonal. Então, de onde terminou o vetor D1, você desenha o próximo. Por exemplo, esse vetor D2. De onde terminou o D2, você desenha o próximo, o D3. E assim por diante, quantos deslocamentos você quiser, quantos deslocamentos forem necessários, você vai alinhando, montando essa figura geométrica, até que você tenha o último. Então, supondo que eu quero somar esses três, D1, D2 e D3. Como é o vetor soma? É o vetor que fecha a figura, do começo para o fim. Então seria este vetor aqui, que eu chamo de vetor D. Tudo bem? Então, agora, só para deixar claro, né, soma vetorial é dada dessa forma. Velocidade e aceleração vetorial. Muito bem. Aqui eu estou mostrando para vocês três figuras de três movimentos retilíneos. Lembra que nós temos 6 movimentos possíveis que um corpo pode executar e depois, no próximo slide, eu mostro os curvilíneos. Vamos começar pensando no vetor velocidade. Ele é um vetor que sempre é tangente à trajetória e tem o mesmo sentido do movimento, ou seja, a direção é a reta tangente e o sentido é o mesmo que o movimento ocorre. Daqui a pouquinho eu vou desenhar todos os vetores velocidade nessa figura. E quanto ao vetor aceleração, a gente sempre divide ele em duas componentes. Uma é a aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta sempre tem a sua intensidade dada como v quadrado dividido por r, sendo v um módulo da velocidade vetorial ou um módulo da velocidade escalar. A direção é radial, ou seja, ela é perpendicular ao vetor velocidade, e o sentido é para o centro da trajetória. Vale lembrar que em movimentos retilíneos a aceleração centrípeta é nula e a aceleração tangente, desculpa, e nos movimentos curvilíneos a aceleração centrípeta não é nula. Então, como eu estou desenhando aqui movimentos retilíneos, eu não vou desenhar aceleração centrípeta. Quanto à tangencial, a sua intensidade é o módulo da aceleração escalar, aquela que a gente já calculava na cinemática escalar, por exemplo, nas equações do movimento uniformemente variado. A sua direção é tangente, né, sempre paralela ao vetor velocidade, e o sentido depende do tipo de movimento. Se for um movimento acelerado, a aceleração tangencial é favorável ao vetor velocidade. Se for um movimento retardado, ela é contrária ao vetor velocidade. Vamos dar os exemplos aqui, gente. Movimento retilíneo e uniforme. Aqui, em todos os casos, daqui até o último que eu vou te mostrar, eu estou mostrando corpos que se deslocam no sentido para cima, beleza? Então, o vetor velocidade é tangente, portanto, ele tem essa direção aqui, em cima dessa própria reta, visto que o movimento é retilíneo. E como é um movimento uniforme, eu não vou desenhar aceleração, nem centrípeta, nem tangencial, desculpa, nem centrípeta porque é retilíneo, nem tangencial porque é uniforme. Então, esse é o movimento que não tem aceleração alguma, beleza? As duas componentes são nulas. Movimento retilíneo e acelerado. Bom, novamente vetor velocidade nesse sentido. Centrípeta eu não vou marcar porque o movimento é retilíneo. E a tangencial, visto que esse movimento é acelerado, tem que ser favorável ao vetor velocidade, certo? E por último, movimento retilíneo retardado é muito parecido com esse anterior, o acelerado. Não tem aceleração centrípeta, visto que é retilíneo,
E a tangencial agora tem que ser contrária ao vetor velocidade, então tem este sentido, beleza? Movimento circular uniforme. Vamos mostrar essa trajetória e já vamos lembrar que agora o vetor velocidade ele já era tangente e coincidente com a própria trajetória. Agora você tem que verificar de fato a tangente a essa curva no ponto que você está estudando. Por exemplo, aqui essa é a direção tangente, certo? Esse movimento é circular, então você vai marcar a aceleração centrípeta para o centro da trajetória. Veja que esses dois vetores são perpendiculares entre si e não vai marcar tangencial porque o movimento é uniforme. No circular acelerado, você marca as duas componentes. A centrípeta para o centro da trajetória e a tangencial, nesse caso, favorável ao vetor velocidade, porque é um movimento acelerado. E no movimento circular retardado ou curvilíneo retardado, velocidade vetorial, aceleração centrípeta e a tangencial contrária ao vetor velocidade. Beleza, gente? Eu acho que é muito importante que você treine isso em muitas situações, faça no seu caderno novos desenhos, trajetórias diferentes, marca como seria se fosse um movimento retilíneo na direção vertical, para baixo, para cima, se fosse acelerado, se fosse retardado. Desenhe uma circunferência e marque em mais de um ponto o vetor velocidade e as acelerações de acordo com as classificações do movimento, tá bom? Enfim, treinem bastante, porque não é difícil, né? As regras estão aí e você só precisa entender e aplicar, mas é importante que você treine, beleza? Até a próxima, pessoal. Bons estudos aí.